Olá, bom dia, bem-vindos ao canal Resumindo. Eu sou Jacques Amarisco e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações judiciais tributárias. Nós vamos falar sobre as ações anti-exacionais e as exacionais. Para iniciar nosso estudo, e quando a gente fala de ação exacional, a gente tem que partir do princípio que é uma ação, acontece como, origina como. Vamos lá, voltar um pouquinho. Como é que se forma o crédito tributário? A incidência do fato gerador. Ali nasce o crédito tributário materialmente. Ele nasce formalmente quando a incidência desse fato gerador é ocasionada por um lançamento. Esse lançamento faz com que ele exista formalmente. Quando é feito o lançamento desse crédito, existe um prazo de pagamento para esse crédito tributário. Quando esse pagamento se exaure, esse prazo se exaure, nasce para o ente público o direito de cobrá-lo. Como é que ele vai cobrá-lo? Judicialmente, se não foi pago no prazo devido. Para isso, ele tem que inscrever em dívida ativa o nome do sujeito passivo do ente tributário que não pagou. A partir do momento que ele escreveu lá, em nome da pessoa passiva, na dívida ativa, nasce um título executivo extrajudicial. E nós sabemos que o título executivo extrajudicial dá cabimento a uma ação de cobrança que seria a ação de execução fiscal no âmbito tributário. Então, para que a gente consiga entender mais facilmente, essa ação de execução no âmbito tributário, que ela é originada e garantida pela LEF, Lei de Execuções Fiscais, ela transforma esse direito em ação. Essa ação de cobrança, então, se dá através da Lei de Execução, ação de execução fiscal. E essa ação de execução fiscal nada mais é que aquelas ações exacionais que eu falei, que existem duas maneiras do ente cobrar. Quando se fala de ação exacional, o nome já diz, né? Exacional, de executar, execução. Então, as ações exacionais são duas. Ações de execução fiscal, uma, e as medidas cautelares fiscais. As ações de execução fiscais são essas de cobrança, literais, né? Quando o débito do sujeito passivo. Então, ele vai lá e entra com essa ação. Quando existe uma maneira cautelar, uma maneira de cuidado do Estado para garantir o recebimento desse crédito, quando ele supostamente pode sofrer uma alienação, uma fraude, o ente tem o direito de entrar também com a medida cautelar fiscal, que é uma medida securatória para que essa pessoa não possa vender esse bem e aí não trazer garantia e liquidez à execução do crédito tributário. De outro lado, se esse é o direito do ente público, da fazenda, do fisco, de cobrar, de receber, existe o lado do sujeito passivo, do contribuinte, de se defender. Existem algumas maneiras de se defender. E a gente vai falar então das ações anti-exacionais, que são as anti-execuções, lembra? O nome já diz tudo. As ações anti-exacionais são as ações que combatem a cobrança do sujeito ativo, do ente tributário, né? E eu gosto muito de começar pelo final. Eu gosto de começar pelas de execução. Quando a gente fala em execução, que é aquela movida lá na ação exacional, execução fiscal, a gente já entende que existe um título extrajudicial, porque a pessoa não pagou. Então é um momento de mais cuidado para o sujeito passivo, porque ele pode sofrer alienação de bens, né? Penhora, etc. Então, quando ele já está sofrendo uma ação de execução fiscal, a ação de execução ele pode ser combater de duas maneiras. A primeira, através dos embargos à execução. Os embargos à execução, ele é a maneira que o sujeito passivo tem de combater inicialmente uma execução de maneira mais célere, né? Só que eles dependem de uma garantia do juízo, diferente lá do processo civil, que você não precisa garantir o juízo, no tributário precisa. Você precisa garantir o juízo. O que é garantir o juízo? Se existe uma ação de R$ 1 milhão, para que você oponha os embargos da execução, é necessário que você garanta R$ 1 milhão para poder fazer essa execução, esse embargo. Essa garantia de juízo é denominado de condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução.
A outra maneira que nós temos, importante, existe um prazo de 120 dias, melhor dizendo. Os embargos de execução, você tem 30 dias para fazer a oposição dos embargos, contados da juntada da garantia do juízo, tá? Para serem opostos esses embargos de execução do conhecimento do fato lá, tá? A outra maneira de você fazer, já quando está sendo executado, são as ações de exceção de pré-executividade, que ela é mais célere. Importante, voltando lá nos embargos de execuções, por se tratar de uma ação mais complexa e ter garantia do juízo, você não tem que ter, vai ter lastro probatório, você não tem que ter a prova pré-constituída, tá? Você vai constituí-la durante os embargos, lá quando forem contestados. Se é que pode falar em contestação de embargo, depois a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas a ação de exceção de pré-executividade, ela é mais séria justamente, primeiro, não ter esse prazo de 120 dias, não tem prazo para você opor. Você também não precisa garantir o juízo, ou seja, você não precisa depositar nada. Essa aí seria uma maneira mais tranquila de se fazer, porque não há custo para quem vai opor essa ação. Eu gosto muito de trabalhar com facilidade de cognição. Para a gente ter alguns macetes, assim, já que o canal é resumindo, vamos entender algumas coisas. Os embargos e as ações de pré-executividade, o momento dele de oposição são quando já está havendo a execução. Ponto. Nós podemos falar de uma ação chamada ação anulatória. A ação anulatória é quando já foi lançado uma notificação. Quando já tem um lançamento feito e notificado, aí você pode entrar com uma ação anulatória, o nome já diz, para anular esse lançamento. Esse é o momento de você conseguir anular um lançamento somente através de uma ação anulatória judicial, tá? E quando a gente fala de ação de declaração de existência ou inexistência, vai depender muito da relação, mas normalmente a gente fala de ação de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, é quando ainda não foi nem constituído, não foi lançado a notificação. Então, aí você, para que não seja lançado, você entra com essa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Então, a diferença de anulatória para declaração é justamente esse, o momento se já foi lançado, se ainda não foi lançado. Isso vai ajudar você na sua prova, tá? Nós temos também uma outra ação mais fácil de entender, inclusive, mais tranquila, que é a ação de consignação em pagamento. Pensa comigo, quando dois entes estão te cobrando tributos de mesmo fato gerador e você não sabe a quem pagar, você opõe uma ação chamada ação de consignação em pagamento. Você vai depositar em juízo o valor que é devido ao tributo que você reconhece como devido, e esse valor vai ser discutido na justiça pelos dois entes, você não tem mais nada a ver com isso. Você vai ter como extinto o crédito tributário pelo depósito, pelo pagamento, valor integral que está sendo cobrado. Imaginemos, você tem uma empresa limítrofe entre Rio de Janeiro e Niterói, e tanto Rio de Janeiro e Niterói estão te cobrando IPTU, por exemplo, mas é limítrofe. O que você vai fazer? Não sabe para quem pagar? Você vai entrar com uma ação de consignação em pagamento, vai depositar o valor do juízo, e o município do Rio de Janeiro e de Niterói que briguem na justiça para dizer quem faz jus ao recebimento. Em outras aulas, a gente falou que uma das maneiras de se extinguir o crédito tributário é pagando, né? A maneira mais simples de você extinguir o crédito tributário é pagando. Só que, às vezes, o contribuinte, do jeito passivo, paga a maior ou paga errado. Quando a gente paga errado ou a maior, a gente tinha um crédito tributário, mas a gente faz de maneira errada, né? Porque você não era passível daquilo. Qual é a maneira de você conseguir de volta esse valor? É o nome de uma outra ação, chamada ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito é toda vez que o sujeito passivo pagou um tributo que não deveria ser pago ou pagou um valor maior do que deveria ser pago. Então, nasce aí a ação de repetição de indébito. Nós temos outro remédio aí de combate aí às ações exacionais, que é o genericão, que serve para tudo, chamado mandado de segurança.
Mandado de segurança, quando é que ele cabe? Para quase todas as categorias, desde que haja direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas data ou habeas corpus. Aí você já sabe de cara, você pode impetrar se houver esse direito. Então ele serve para quase tudo. Qual é o senão do mandado de segurança? O mandado de segurança, sim, ele tem um prazo de 120 dias a contar do conhecimento do fato. E também o mandado de segurança, ele tem que ter uma prova pré-constituída, ou seja, não há dilação probatória. Ele não vai, é tudo aquilo que pode ser decidido de cara, tá? O juízo não precisa convocar as pessoas para que produzam prova. Então vamos fazer um resumindo aqui sobre os prazos, né, diferenciados, porque aí eu acho que fica mais claro. Quando a gente vai falar do mandado de segurança, como eu falei, 120 dias é o prazo a contar do conhecimento do fato. Quanto ao prazo da ação declaratória, não há prazo de exaurimento da ação declaratória. Com relação à ação anulatória, a ação anulatória já tem o prazo de 5 anos para anular o ato administrativo, tá? Você tem 5 anos para anular esse ato de lançamento. Com relação à ação de repetição de débito, ações de repetição de débito, quando você quer receber de volta aquele valor pago a maior ou indevidamente, você tem o prazo de 5 anos prescricionais, né? 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário. Qual é o prazo da consignação em pagamento? Isso é mais fácil, né? Enquanto o fisco não ajuizar a execução fiscal ou enquanto não houver a decadência, né? Porque pode o fisco perder o prazo de lançamento e aí não cabe mais nenhum pagamento da ação, do crédito tributário. Por fim, a ação de exceção de pré-executividade, que também não há prazo, ela pode ser oposta a qualquer tempo. Então esse é um grande resumão que eu fiz aí, pessoal que vai fazer a prova das ações exacionais e anti-exacionais. Eu sugiro que façam com bastante calma, que vejam todos os vídeos anteriores, né, que é uma série de atos encadeados para vocês fazerem a prova com mais tranquilidade. Importante é vocês entenderem o conceito. Quando vocês entenderem o conceito, vocês vão conseguir fazer a prova que é bem peculiar, né? Espero ter ajudado. Quero agradecer aí mais uma vez a atenção de vocês. Esse é o canal Resumindo. Eu sou o Jacques Amari.